A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o pastor Rodrigo Gomes, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós estamos aqui para a lição de número 2, a lição dos jovens, que tem como tema Fé para Crer que a Bíblia é o livro de Deus. Ao meu lado está o professor Aurélio, que é o nosso professor titular, para trabalhar com os irmãos esse trimestre abençoado. Com vocês, professor Aurélio. Paz do Senhor a todos os irmãos que nos acompanham aí nas nossas aulas. Hoje, então, nós estamos com a lição de número 2 dos jovens, né? Desse quarto trimestre, o último trimestre aí das nossas lições, com o tema Fé para Crer que a Bíblia é o livro de Deus, né? É um tema muito interessante, lembrando aos irmãos que nós estamos falando sobre fé. Na lição passada já comentamos sobre isso, sobre a fé salvífica, né? Que nos leva até Cristo. E que nos faz vencer também todas as batalhas, todas as dificuldades da nossa vida cristã. E hoje vamos apresentar para os nossos queridos irmãos, falando também sobre fé, mas no sentido de nós crermos na Bíblia Sagrada como livro de Deus, né, enviado da parte de Deus para a humanidade, né? Estamos felizes, podemos estar aqui, que os irmãos possam aproveitar bem, né, a nossa aula de hoje, e também aproveitar para repassar para os seus jovens, para as suas classes, aquilo que nós temos aqui pronto e preparado para vocês. Maravilha, então vamos fazer a nossa oração de início. Ore conosco para que Deus abençoe a sua aula e a sua vida. Santo Deus, eterno Pai, te damos graças, Senhor, por poder trabalhar, Senhor, este assunto e produzir esse material de ensino para todo o teu povo. Ilumina, Senhor Jesus, professor Aurélio, a nossa vida e abençoe cada irmão que vai aprender conosco. Para a glória do teu nome, que eles recebam a bênção da frutificação em nome de Jesus. Amém e amém. Professor Aurélio. Bom, vamos começar então a nossa lição aí, dando uma olhadinha. A lição dos nossos jovens aí, ela é bem pedagógica, né? Bem didática. Então, os irmãos vão ter a oportunidade de aproveitar bem esse tempo aí nas classes para conversar com seus jovens, lembrando sempre que é muito bom que você tenha essa comunicação com o seu jovem lá na sua classe, converse com ele, faça perguntas, deixe ele responder, né? É uma participação diferente, então há uma necessidade de sim que o seu jovem participe, né? Deixe que ele também lhe ajude, né, de uma certa forma na sua aula. Normalmente as nossas aulas são bem expositivas, né, pastor? E lá na classe, né, dos jovens, né, isso eu estou falando para todos os irmãos, né, na realidade, e isso traz com que o jovem aprenda mais, você consiga ter um diálogo melhor com ele, e o crescimento espiritual com certeza vai trazer muito à frente, né, e ele vai conseguir aí ter um bom andamento. São técnicas, né? De ensino, né? Tem que envolver o jovem na aula, até porque ele tem um desejo, né? Tem esse gás, esse desejo. Tem vários tipos de métodos e técnicas que você pode envolver o jovem na aula, né? Então faça perguntas e respostas, levante questões, né? Peça a participação deles, o que vocês acham, e eles vão se envolver. Vamos lá? Hoje nós temos aí como texto principal Romanos 15 e o versículo 4, que diz: porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino, foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Esse é o texto principal da nossa lição. E o resumo da lição dos jovens nos diz o seguinte: na Bíblia encontramos a revelação de Deus para toda a humanidade e a salvação em Cristo Jesus. Então é de suma importância que você faça com que o seu jovem entenda que ele precisa ter fé para crer na Bíblia Sagrada, né? Nós temos aí tantas coisas que falam a respeito, e às vezes até dizendo que muitas vezes a Bíblia é simplesmente uma história que alguém contou e escreveu, né? Que alguns homens se juntaram e escreveram. Não. Então a nossa lição hoje vai fazer com que a gente consiga entender que realmente é algo que vem da parte de Deus e que nos traz uma grande esperança, a esperança de salvação, de estarmos em Cristo Jesus. Uma pergunta que eles podem fazer para os alunos
é bem bacana, é aquela que diz assim, a Bíblia contém a palavra de Deus ou é a palavra de Deus? O que vocês acham? Muito interessante, né? Então isso vocês anotem aí, irmãos, que vocês podem fazer esses questionamentos e aguardem a resposta deles, traga uma resposta interessante, até porque você já vai ter a oportunidade de ver esse vídeo antes e acaba estudando já e trazendo algumas informações já, né? Buscando algumas informações. Os objetivos da nossa lição são 3. O primeiro é compreender que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus, né? O segundo ponto é explicar. Então, aí temos essa oportunidade de fazer um diálogo aí com os jovens, que a Bíblia é um livro inspirado pelo Espírito Santo, né? E o objetivo de número 3, destacar a atualidade da Bíblia. Ela não é ultrapassada, ela é atual, ela é para os nossos dias, ela é para as nossas vidas. Então nós vamos encontrar todas as respostas do ser humano, da vida humana, na Bíblia Sagrada. Né? Para todas as épocas. Todas as épocas, todos os momentos. O texto bíblico em classe se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17, e também Hebreus, capítulo 4 e versículo 12. Então você vai ter como base aí essa leitura bíblica em classe. Você pode conversar com seus alunos, pedir para que eles leiam, enfim, e até, de repente, discutir alguma coisa que também é interessante, que às vezes algum ponto, alguma coisa que lhe chame a atenção nesses 2 textos, você pode discutir com seus jovens alguma coisa e tentar elucidar alguma situação, algum questionamento. Né? Muito bom. Somos legal, né? Não. Vamos passar adiante, irmão, então, para a nossa lição. Nós temos a introdução da lição, que nos diz o seguinte: a Bíblia não tem a intenção de provar ao homem que ela é a inerrante palavra de Deus, pois ela é por si só. Então ela não tem intenção, a Bíblia nunca teve a intenção de ficar querendo provar alguma coisa para o ser humano ou para o homem, ou qualquer um que queira fazer esse questionamento, né? Até porque a Bíblia não é um livro de ciências. Exatamente. Com explicações metódicas que muitos ateus dizem por que não está escrito, explicadinho tudo ali. Que ela não é um livro de ciência, é um livro de fé. Tem que aceitar por fé. Agora, se o homem não acreditar em Deus, o que será do homem? Porque Deus sem o homem continua sendo Deus. Exato. Mas e o homem sem Deus? Então, pelo fato de Deus ser soberano, ele não se preocupou em dar explicações metódicas, científicas, com medo do que o ser humano iria pensar. Então não está na Bíblia um versículo ali, olha gente, sabe, todas as 3 milhões de letras da Bíblia, os 1.189 capítulos que serão escritos, os 31 mil versículos, tudo é um recebimento do Theopneustos, o sopro de Deus no ser humano, e se alguém questionar, então vocês... A Bíblia não vai se preocupar com isso. Eu gostei dessa introdução. A Bíblia não tem a intenção de provar ao homem, porque verdades absolutas simplesmente ficaram expressas. Ou acredita-se, ou não acredita. Ela está ali, claro. Então, muitos acreditam que as Escrituras não têm explicação para muitas questões da atualidade. Mas isso é um equívoco. No livro de Deus, nós encontramos, sim, respostas fundamentais a respeito do homem de todos os tempos, como, por exemplo, a questão do pecado, a questão do mal, a questão da salvação. Lembra? Então, a introdução da nossa lição, ela é também bem ampla, né? A gente pode discutir muito sobre isso, sobre o pecado, sobre o mal, sobre a salvação, porque a Bíblia ela é clara com relação a essas questões. E aí foi como o pastor Rodrigo falou, basta termos fé, por isso precisamos ter fé. Tem uma coisa importante, uma frase bem bacana que diz assim: enquanto existir ser humano na Terra, a Bíblia será atual, porque ela foi escrita para o ser humano. Exatamente, né? E aí na nossa lição, meus irmãos, nós temos também uma coisa que você pode usar, né? Nos nossos slides nós colocamos isso aqui, se você puder adquirir. Muito bacana. Os slides aí, eles estão prontos, né? Nós temos aí as diferentes formas como Deus falou. Como Deus falou com a humanidade, né? Então nós temos um primeiro ponto ali. Ele falou do céu
e diretamente audível, né, para quem quisesse ouvir, e aí tem os textos bíblicos ali que você pode usar. Ele escreveu em tábuas de pedra lá em Êxodo, né? Vamos fazer assim, ó. Você fala o que ele fez e eu falo o versículo. Pode ser. Vai lá. Vamos lá. 3. Ele se tornou carne. João 1:14. Isso. Ele deu vívidos sonhos e visões. Gênesis 28:12, Mateus 1:20. Ele utilizou paredes e palácios. Daniel 5:5. Fez animais falarem. Números 22:28. Ele expressou a verdade dos profetas. Ezequiel 51:1, Amós 2:1. E utilizou anjos. Lucas 1:11, 28, 11 e 28, Atos 10:34. Ou seja, Deus usou de várias formas para se comunicar com a humanidade. E isso nós vemos expresso aí na Bíblia. Tem uma coisa bacana, que é na teologia, eu creio que você já pegou essa matéria, já deve ter dado também, teontologia, né? A maneira de Deus se comunicar com o homem tem 3 principais. A criação é a maneira número 1, a aparição pessoal, ele pode aparecer pessoalmente, maneira número 2, e através das escrituras. Então são 3 fundamentais e principais maneiras de Deus falar com o homem, pela natureza, por experiência pessoal e pelas escrituras. E eu costumo dizer que pelas escrituras é uma das melhores, porque a natureza não expressa pensamentos de Deus, atitudes de Deus, ela mostra a criação. De forma pessoal não é todo dia que ele aparece para nós, né? Agora, na Bíblia, tá tudo ali, é só se aproximar dela. Exatamente, né? Você tem o tempo para fazer a leitura, para ler, né? Contato. O primeiro ponto da nossa lição fala sobre Bíblia, a inerrante palavra de Deus. E dentro do primeiro tópico nós vamos ter a sua autoridade, a sua estrutura e a sua mensagem, né? A autoridade, embora ela... Autoria, né? É a autoria, né? A autoridade ou autoria, embora ela tenha sido escrita aí por muitos autores, nós sabemos que a Bíblia ela revela uma autoria divina, né? Que permeia todas as páginas do Antigo quanto do Novo Testamento. Isso é um que eu acho bacana, que é uma média de 40 autores, né? Isso. E o que mostra ali que ela é divina é que eles nasceram em diferença de tempo, um diferente do outro. A Bíblia foi escrita num total de 1.500 anos de tempo. Então, homens que nasceram em épocas diferentes, nasceram em culturas diferentes, posição social diferente. Uns eram agricultores, pescadores, outros eram reis, mas um espaço de tempo diferente, posição social diferente, cultura diferente, mas em nada eles se contradisseram. Todos falaram sobre o mesmo Deus, a mesma obra, mesmo tema, né? Mesmo tema, em nada tem contradição. Então, o que significa? Não existe livro no mundo em que homens de diferentes idades, épocas, cultura, posição social, um número grande de homens, né? Escreveram sobre o mesmo Deus sem haver contradição. Isso significa que isso não é obra humana, isso é obra divina. Por isso que a Bíblia fala, né? Homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, autor, né? Autoria é do próprio Deus, né? E daí temos Eu costumo dizer que eles foram canetas nas mãos de Deus. Os homens, né? Foram canetas nas mãos de Deus. E ali nós temos uma estrutura, que é o que a gente está comentando também, né? A estrutura, os livros da Bíblia eles são organizados em sessões temáticas que nos ajudam a entender a mensagem certa, né? Ou central que Deus deseja nos transmitir. E eu achei, desculpa. Não, pode concluir. E qual é essa mensagem para a gente, né, fechar junto ali essa estrutura lá? A mensagem da Bíblia que vai nos oferecer é uma mensagem de amor, é uma mensagem de perdão, mas acima de tudo uma mensagem de salvação e esperança para o ser humano, né? Que ecoa desde o Gênesis até e vai até o Apocalipse. Muito bom. Eu estava vendo eu me esqueci o nome dele, não lembro agora. Um cientista americano, ele fez o capacete de Deus. E ele queria provar uma parte no cérebro do ser humano. Os neurocientistas que estudam bem, conhecem bem o caso.
Ele queria provar que Deus está numa parte do cérebro do ser humano. Ele queria provar, não, Deus está ali, nessa parte do cérebro. E eu vi um cientista brasileiro falando que, não, isso é uma besteira. Deus ele não está limitado a um espaço material. Ele quer provar a Deus numa área do cérebro que Deus habita ali e que Deus está ali. Daí ele fala assim, não, primeiro que Deus não está limitado a um espaço, para estar confinado a um espaço do cérebro. Deus não habita ali e fica ali preso no cérebro humano. E ele disse uma coisa interessante. Deus, para conhecer Deus como ele está querendo descobrir, ou você tem fé e conhece, ou não tem fé e não vai conhecer. Deus se conhece por fé. Um cientista falou isso. E assim é a mesma coisa acreditar na Bíblia. Ou se acredita, né? Tem fé que é a palavra de Deus, ou então não adianta, não acredita. Porque um está entrelaçado no outro, né? Você vai precisar ter fé para fazer a leitura, para conhecer a palavra, para meditar nela, porque ela vai te apresentar Deus, ela vai te apresentar Jesus, ela vai te apresentar a salvação. E isso tudo está dentro de uma esfera sobrenatural. Sobrenatural é fé. Perfeitamente. Lembrando que a Bíblia tem 4 níveis de revelação. O primeiro nível é o nível literal. Qualquer pessoa que sabe ler, vai ler as frases da Bíblia. O segundo nível é o nível histórico. As pessoas podem conhecer as histórias da Bíblia. História de Davi, de Sansão. O terceiro nível, e aqui é que começa o motivo de se acreditar na Bíblia, é o nível eclesiástico. Só a igreja entende o plano da salvação lendo a Bíblia. E é só a igreja que entende esse plano e acredita na inspiração da Bíblia. Porque as pessoas que não aceitaram o senhorio de Cristo, não receberam o Espírito Santo, não são espirituais. E Paulo diz que o carnal não compreende as coisas do Espírito. Então, para acreditar que a Bíblia é inspirada, tem que aceitar o senhorio de Jesus e receber o Espírito Santo, aí sim vai acreditar na inspiração da Bíblia. Exatamente. Até porque a Bíblia, irmãos, para a gente entender bem, e a lição nos traz isso, eu achei muito interessante. A Bíblia ela não chegou até nós por um e-mail, ou por uma mensagem, por uma rede social. Gostei dessa, gostei. Também não caiu do céu, no sentido assim, igual a chuva cai, né? E nem foi encontrada pronta em algum lugar místico ou secreto. Foi de uma forma bem simples. Os autores bíblicos, conforme o pastor Rodrigo já comentou, inclusive, foram inspirados pelo Espírito Santo e revelam a sua origem. Então, ela vem do céu, ela vem da parte de Deus, né? Não foi nada assim, digamos assim, extraordinário no sentido de que ele nos mandou assim, uma mensagem por e-mail, por uma rede social, não. Forma alguma. E lá em 2 Pedro 1:21, que você encontra que homens santos e deles foram inspirados pelo Espírito Santo, essa palavra inspirados ali no grego é telpneustos, é o sopro de Deus. Eles receberam a inspiração. Você inspira e expira. Então, inspirar é receber. E eles receberam do Espírito Santo essa inspiração, o sopro. E aí escreveram tudo que hoje existe registrado. Muito bom também, né? Então, vamos seguindo ainda dentro dessa mesma linha de pensamento, né? Que ela é inerrante, a palavra de Deus, então ela é inerrante porque Deus é perfeito e sua palavra também é. Então, a inerrância da Bíblia é uma realidade incontestável. O que é a inerrância, pastor Rodrigo? Não há contradição, não tem erro e suas profecias tiveram cumprimento cabal. Foi falado e se cumpriu. Sabe uma profecia que eu amo? Quando Noé diz assim, ó, engrandecido seja o Deus de Sem. Noé está dizendo, o Deus de Sem será o Deus mais invocado no mundo. E isso se cumpriu, porque tem 2 bilhões de cristãos, tem 1 bilhão e poucos de muçulmanos, então tem aí aproximadamente uns 500 milhões de judeus, talvez não dê isso, mas tem 8 bilhões de seres humanos, praticamente a metade são pessoas que invocam Deus Jeová. Então se cumpriu ali. Aí ele diz assim ainda, engrandecido seja já a fé, e olha a potência que é a Europa, né? Os ingleses colonizaram, tal, os americanos são descendentes,
e habite estes nas tendas de Sem. Você sabia que os europeus saíram do norte da Europa, lá da terra dos arianos, e eles foram para as terras de Sem no Oriente e fundaram o Irã? Até alguns anos atrás, Irã era chamado terra dos arianos, porque os europeus foram morar nas tendas de Sem. Então olha como a Bíblia é poderosa. E ainda ele fala de Cão, né? Que ele sabia que Cão e Canaã entraram por um caminho de desobediência. Aí disse, olha, maldito seja Canaã. Não que ele rogou uma praga no neto e aconteceu tudo o que aconteceu por causa de Noé, não. Mas ele estava dizendo, se andar assim e não mudar, o futuro é inevitável. Seja escravo dos escravos dos seus irmãos. E os descendentes de Canaã foram os africanos, e nós sabemos que foram comercializados 20 milhões de escravos no mundo. Então a Bíblia, inerrante. As profecias se cumpriram, sem contar a Virgem conceberá, do Egito chamei meu filho, e tantas profecias, né? Tantas profecias, né? Que foi dado a Abraão, né? Abraão foi chamado justamente. Hoje nós temos aí uma nação que é Israel, porque foi parte de uma promessa. Então, a promessa de Deus, a palavra de Deus, ela é inerrante, ela tem autoridade. E sabe o que eu penso? Eu acho assim, aqui no Brasil tem bastante gente que contesta a Bíblia, né? Contesta o Antigo Testamento e contesta a Deus. Se um brasileiro desse for lá em Israel e chegar para um judeu e dizer, não, Deus não existe, a Bíblia não é verdadeira, ele vai olhar e vai dizer assim, ó, tu é louco. E outra, tu é louco. Porque eles conheceram Deus de perto, né? Tanto que a nação né? E o respeito e o nome deles, né? Israel. O Abraão, né? Será chamado Israel. E outra coisa, lá em Isaías, se não estou equivocado, é 54:17, nenhuma ferramenta preparada contra ti predominará ou vai prevalecer. Nenhuma nação vencerá Israel em batalha. Tentaram, Israel está de pé até hoje. Exato. Porque é promessa, né? Então a palavra de Deus ela é inerrante, ela não erra. Não erra. E tem a sua autoridade. Qual é a autoridade da Bíblia em nossa vida, então? Né? Ela vai mostrar o papel das Escrituras no ensino e no discipulado cristão. Ou seja, é a nossa dependência das Escrituras, a minha e a sua dependência. E dá o norte para a nossa vida, né? Vai dar o norte. Dá o norte, ela tem autoridade, ela dá o norte. Se confiar nela, é mais feliz. Exato. E aí temos a unidade também. Né? Ela tem essa unidade que também o pastor Rodrigo já até comentou ali bem no início da aula. A Bíblia ela é composta por 66 livros com diferentes gêneros literários, autores e contextos históricos diferentes. E esses elementos eles acabam se unindo em uma única mensagem que é coerente e relevante para nós hoje ainda. Relevante, né? Relevante para nós hoje. Então nós sabemos que a Bíblia ela é inerrante, ela tem a sua autoridade e ela tem a sua unidade, ela não erra. Ainda nesse mesmo tópico aí, falando sobre essa estrutura, e a gente já comentou, né? Então são textos que têm mais de 3 mil anos, né? Escritos, alguns textos, né? Os escritos mais recentes têm aproximadamente 1930 anos. Então foi a sua escrita prova, né? Em 3 línguas, né, diferentes. É muita prova. Você tem lá o Antigo Testamento que foi em hebraico, né? Algumas partes, né? Tinha em aramaico lá, livro de Esdras, Jeremias e Daniel, e o Novo Testamento foi escrito no grego. Então tem uma estrutura toda, né? E você sabia que a Bíblia ela é mais digna de confiança do que as obras de Aristóteles, de Platão, Tucídides, porque tem muito... A bibliologia mostra o tempo em que o manuscrito foi escrito e a distância da primeira cópia. Pra você ter uma ideia, hoje muitos acadêmicos exaltam as obras de Platão, exaltam as obras de Aristóteles. Elas são menos dignas de confiança em relação a erros do que a Bíblia. Porque o tempo a primeira cópia das obras desses filósofos foi em torno de 1000 anos de distância. 1000 anos. E nós temos as cópias da Bíblia, a hora que o tempo que foi escrito, os apóstolos escreveram ali em torno de 50, 60, 70,
E as primeiras cópias já começaram a ser reproduzidas 100 anos depois. Quanto menos o tempo, mais digno de confiança. Exato. Tá mais claro ainda, né? E a questão da manuscritologia, que é o número de cópias. Isso. Desses filósofos, é em torno de 6 cópias no mundo que existe, em torno de 4, em torno de 2. Agora a Bíblia são cópias em abundância. Milhares de cópias existe da Bíblia. Então é muito mais digna de confiança do que os livros desses filósofos. E uma outra coisa interessante é a mensagem que ela traz, né? Então as escrituras Transforma, né? ela tem vários temas, obviamente, né? Entretanto, nós podemos afirmar que a mensagem central, única, é a história da salvação, né? A narrativa da salvação é vista tanto lá no Antigo quanto no Novo Testamento. Né? Então você vai ter ali, se você começa lá no Antigo Testamento, você começa a deslumbrar, né? E a mensagem... que vai ser a mensagem do Novo Testamento. E ela é a mensagem da salvação por causa que o tema central é Cristo, o Salvador. Sempre, né? Desde o Antigo Testamento, em todos os livros ele aparece, né? Então ele é o Salvador e a mensagem da salvação realmente é a principal mensagem. Exato. Aí nós temos aí na... Para você pensa. E discuta também com eles essas questões, aí pense. Quanto tempo você tem utilizado para conhecer mais a Deus por meio da sua palavra? Quanto tempo? Quanto tempo? Questione seu jovem, né? Tem uma pesquisa desenvolvida nos Estados Unidos que mostra o benefício, procura na internet aí, o benefício para a mente de se ler a Bíblia 4 vezes por dia. Pesquisa para você ver o benefício que é ler a Bíblia 4 vezes por dia. E uma coisa interessante... aliás, por semana. 4 vezes por semana, tá? Uma coisa que... Preferência todo dia, né? Que olhando ali a lição, eu estava imaginando ali, pensando alguma coisa e já ouvi falar um pouquinho sobre isso. Talvez os irmãos já tenham ouvido falar. Nós estamos numa situação que hoje os especialistas estão dizendo e chamando de demência digital. E isso tem trazido um transtorno bem grande, né? Inclusive dentro da área da educação, principalmente, né? Por quê? Porque se passa muito tempo no celular, vendo várias redes sociais, e aí tudo coisa rápida. Ao mesmo tempo que você está olhando lá no seu Instagram, você está no Facebook, você está vendo o TikTok, tudo ao mesmo tempo, você vai trocando isso. E aí os especialistas estão dizendo o seguinte, Pastor Rodrigo, que quando você faz uma leitura, por exemplo, você pega um livro para ler e você lê 3 linhas, você já esqueceu o que você leu lá no começo e você tem que voltar. Isso eles estão chamando de demência digital. E isso traz um transtorno para você, por exemplo, que não é um leitor da Bíblia, porque isso acaba te atrapalhando também. Então, nós dedicarmos um tempo para a leitura da Bíblia, para entendermos ela, para compreendermos, isso é interessante no mundo que nós estamos vivendo hoje. O Dr. Augusto Cury, que é hoje um dos maiores neurocientistas do mundo, ele descobriu a síndrome do pensamento acelerado. Por quê? A nossa mente está ficando treinada. Você pega ali videozinho do YouTube, TikTok, tudo videozinho curto, né? E a mente fica treinada a pensar demais e a perder a paciência. E o ser humano, isso aí é uma estratégia do diabo, porque o ser humano, ele está fazendo o ser humano ter na sua mente um sentimento de querer tudo rápido e não ter paciência para ficar vendo algo por muito tempo. Então, ouvir uma mensagem de 30 minutos, muita gente não quer. Um estudo bíblico de quase 1 hora, nem pensar. Eu estou acostumado aqui, coisinha rápida, eu quero coisa à minha mente e tal, e está sufocando. O Dr. Augusto Cury ainda fala que a mente de algumas pessoas, se não da maioria, está tão sobrecarregada, tal qual os maiores lixeiros do mundo. E aí traz o quê? Traz para sua vida também, traz para dentro da vida da igreja. Por isso que a ansiedade está aumentando, a impaciência está aumentando, a ira está aumentando, os problemas estão aumentando. E aí você vê algumas denominações criando uma série de coisas para tentar segurar, né? Os membros dela, né? Irmãos, sem Bíblia, né?
Perigo. Segunda parte da nossa lição fala sobre um livro inspirado pelo Espírito Santo. Então, uma inspiração pelo Espírito Santo, né? E o que seria uma inspiração? Né? Deus usou pessoas falíveis, veja só que interessante, Lindo. nós, Lindo, né? para escrever o seu livro, que é o único capaz de transformar o ser humano por inteiro. E esses homens escreveram segundo a orientação do Espírito Santo. De Deus. Deus usou, foi ele que deu inspiração, mas Deus usou a psique humana, né? A minha forma de ver, a minha forma de pensar, a minha forma de falar, de pronunciar. Deus ele não anulou isso. E ele tem poder para isso, né? Eu vou dar a inspiração para ele de acordo com a estrutura emocional e social dele. E isso não alterou a sacralidade da inspiração. O fato de ser um homem falível, Exato. um ser humano cheio de necessidades, de forma alguma manchou a inspiração dada por esses homens. E dentro dessa questão de inspiração, nós temos a inspiração verbal e a inspiração plenária, que a nossa lição fala também, né? O que seria uma inspiração verbal? A inspiração verbal significa que não somente as ideias, mas as palavras da Bíblia, elas foram inspiradas por Deus. Não foi um ditado mecânico. Não é? Deus usou características naturais daqueles escritores, daqueles que escreveram, porém, eles foram guiados pelo Espírito Santo de Deus. Muito bom. E a gente vai encontrar essas questões ali, ó. Mateus capítulo 1, versículo 22, Lucas 1 e 2, Lucas 1, do 1 ao 4. Do 1 ao 4, Atos 1 e 16, você vai encontrar a Bíblia, né, falando sobre essa inspiração. Verbal. E daí tem a plenária. Então temos a inspiração verbal e a inspiração plenária. Qual seria essa inspiração plenária? A inspiração plenária significa que não apenas algumas partes, mas toda a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. Não são pedaços, não são alguns trechos, não. É toda a Bíblia inspirada pelo Espírito Santo. Então, não eliminou a participação dos autores, obviamente, que eram humanos na produção da Bíblia, né? Pelo contrário, eles foram usados de acordo com seus traços, né, personais, né, de personalidade, de vivência, de temperamento, de experiências e de estilos literários diferentes. Mas Deus usou eles dessa mesma forma. E tem uma pergunta, como isso foi possível? Porque nosso Deus é todo poderoso. Ele pode pegar um ser imperfeito e dar uma mensagem perfeita. Simples assim. Simples assim. Então temos aí a inspiração verbal e a inspiração plenária, né? Aí, terminando esse segundo tópico da nossa lição, né, um livro inspirado pelo Espírito Santo, nós temos ali a questão de pensar e o ponto importante. Então, pensar que as Escrituras Sagradas devem ser a nossa única regra de fé e prática, né? E um ponto importante, as verdades e os princípios bíblicos são válidos para todas as pessoas em todas as épocas. Porque é comum a gente ouvir também, pastor Rodrigo, alguém diz assim, não, era lá para aquele tempo, não me serve hoje, não é para hoje, né? Pelo contrário, a Bíblia é clara, a Bíblia traz uma mensagem atual sempre, e tudo que você quiser questionar sobre a sua vida, sobre o seu dia a dia, você vai encontrar lá na Bíblia. Quem não crê na Bíblia está perdendo a bênção. Porque vale muito a pena ser guiado por elas, ter ela como regra de fé e prática, porque ela nos protege. É tudo de bom. Né? Tanto que é o terceiro ponto da nossa lição. Né? Se é uma Bíblia que é atual, então é para o nosso tempo, é para agora. Né? Os nossos jovens precisam desse tempo, inclusive, para parar, para estudar a Bíblia, para olhar, para tentar se aprofundar um pouco mais ainda. Por quê? Porque a atualidade da Bíblia ela é real, é para os nossos dias, né? Então ela tem uma relevância hoje para os nossos dias. Então o tópico fala com clareza. Qual é a relevância da Bíblia para nós hoje?
Ora, as verdades bíblicas, elas continuam a ser aplicáveis em nossa cultura pós-moderna. Pós-moderno. Né? Às vezes se acha, não, estão na pós-modernidade, tantas coisas de liberdade, então a Bíblia vamos deixar para trás. Eu tava vendo uma pesquisa, comecei a fazer um mestrado em teologia, daí tive que parar por causa da outra faculdade. Eu tinha feito história, daí comecei a fazer a outra faculdade de teologia, mas eu estava fazendo já um mestrado. E aí parei, e daí 2 faculdades não dava jeito. Mas lá no mestrado, tem uma pesquisa americana, eu me lembro que estava escrito assim, ó, na Idade Média, a humanidade estava abraçada em Deus. Na modernidade, a humanidade abandonou a Deus. Que acharam que não. A Revolução Industrial, a ciência, então não precisamos. O homem podia fazer tudo sozinho. O antropocentrismo, iluminismo e tal. Aí os americanos chegaram à conclusão que veio a pós-modernidade, com todos os recursos da ciência e tecnologia, mas aumentaram os problemas emocionais. Não trouxe paz e nem supriu o vazio que existe dentro do ser humano. Aí o que eles concluíram? A humanidade precisa da fé. E voltaram a abraçar a fé. E aí, então, a Bíblia é relevante porque ela continua sendo aplicável mesmo na pós-modernidade. Daí fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos, são campeão em estatísticas e pesquisa. Qual o principal fator, para quem não sabe, a religião oficial dos americanos é o protestantismo. Lá tem mais de 150 milhões de evangélicos. Foram 13 famílias evangélicas que fundaram os Estados Unidos da América. E vieram lá do Reino Unido, né? Qual o principal fator de alegria para os americanos? Pasmem, não é o dinheiro, não é o lazer, não é os bens materiais, nem a posição social e nem o poder aquisitivo. É o exercício da fé. As famílias que frequentemente, semanalmente, frequentam a igreja, exercitam a fé e creem na Bíblia, é o principal fator de alegria dos americanos. Então, a pós-modernidade tem relevância até hoje. A pessoa dizer hoje, né, a Bíblia é passada, antiga, etc., essa pessoa, realmente, ela é é um amante da teologia popular, não sabe nada de Bíblia. Precisa parar um tempo e estudá-la. E aí, porque aí, dentro dessa atualidade, o que nós podemos ver? Transformação. Em que sentido? Porque a gente pode se questionar, né? Como a leitura e o estudo das Escrituras pode transformar nas nossas crenças e comportamentos? Como que isso pode acontecer? Aí é onde entra o poder sobrenatural da inspiração. Porque se é uma palavra humana, não tem poder para transformar e mudar a conduta. Mas nós temos o testemunho, anote essa frase, o testemunho do Espírito. O que é isso? A igreja há séculos tem tido comportamento mudado, as pessoas têm tido comportamentos mudado pelo poder da inspiração que está na palavra. Palavra do ser humano não tem poder para transformar ninguém. E por quê? Por exemplo, os irmãos olham hoje o pastor Rodrigo. Graças a Deus, nós estamos há 25 anos aqui, congregando a Deus na mesma igreja. Demos prova da nossa transformação. Mas antes de ler a Bíblia e conhecer a palavra do Senhor Jesus, eu era um viciado em drogas, eu me prostituía, eu não nasci num lar evangélico, não tive o privilégio como o professor Hélio teve, então eu estava perdido no mundo. Comecei a ler a Bíblia me transformou. As pessoas olhavam para mim e diziam, eu não acredito. Quem te viu e quem te vê, eu não acredito que você mudou. Como você conseguiu isso? Digo, por mim, sem condições. Agora, a palavra de Deus inspirada tem o poder para transformar. A gente vai ver isso na Bíblia inteira, né? Algumas histórias inspiradoras de transformação pela palavra de Deus, né? Foram reis, foram profetas, foram jovens, mulheres, homens que encontraram. Basta a gente olhar os discípulos, né? A vida do apóstolo Paulo, né? Saulo, perseguidor, transformado pelo poder da palavra, né? Saulo, é a palavra, né? Próprio dele. E aí a gente viu agora, ó, Saulo, Paulo e tantos outros que a gente encontra aí pelas passagens da Bíblia, mas aí vocês ouviram agora o testemunho do pastor Rodrigo, atual, né? E tantos outros, né? E inclusive é uma brecha e um espaço que você pode dar para o seu aluno
para ele contar um testemunho ali rápido, né, de transformação e de como ele pôde se encontrar com Cristo através da E palavra. foi a palavra que me chamou. A palavra me transformou. Vamos lá? Vamos lá. Temos ainda dentro desse tópico aí mesmo, né, que também é interessante, Questões morais. questões morais e espirituais, né? Então, a Bíblia ela vai acabar trabalhando, a palavra de Deus, ela vai trabalhar na ética, né, que é Fala das atitudes. postura. Então, a Bíblia ela defende valores universais para uma vida justa e solidária. Hoje nós estamos aí vivendo momentos de discussão em vários assuntos, né, dentro da nossa sociedade. E a Bíblia vai defender alguns valores e por isso, como cristãos, nós também defendemos alguns valores, Exatamente. né? Que são valores da família, de estarmos na casa de Deus, de sermos cristãos e olharmos, né, biblicamente todas as questões que têm sido colocadas. Uma outra coisa interessante é o discipulado. Ou seja, o que é ser discípulo? É seguir o mestre. Então, a Bíblia pode nos ajudar a crescer em nosso discipulado cristão, né? Esse discipulado é no sentido da nossa vida cristã, do dia a dia, né? Exatamente. Então, com algumas práticas, por exemplo, devocionais, que podem transformar a nossa vida espiritual. Mas se você tem uma prática de leitura, se você tem uma prática Oração. de oração e de fazer uma imersão na palavra de Deus, com certeza isso vai acontecer na sua vida. E aí ela pode realmente transformar, né? Porque como a leitura e o estudo das Escrituras, elas podem libertar, né, alguém do pecado, elas podem tornar mais semelhantes a Cristo, né? Através do poder transformador da Bíblia, né, que nós temos hoje ainda aí. E isso está facilitado para nós, irmãos. Tudo de bom, né? Podemos aí, qualquer momento, abrir a nossa Bíblia onde nós estivermos. Viver com ética, ser um discípulo, é proteção para a nossa vida. Exato. Né? Os vários materiais da Bíblia. Isso aqui é uma fonte para a gente também repassar aí, porque ela já vem, né, de um bom tempo. Então, os autores bíblicos eles usaram diferentes materiais possíveis no seu tempo, na época, né, para escrever. A pedra foi uma das situações, de acordo com o texto lá de Jó, no capítulo 19, versículo 23 e 24. Ela já foi utilizada lá, né? Os 10 mandamentos, que a gente conhece muito bem, que Moisés recebeu, né, as tábuas da lei, foram escritas também, né, primeiramente lá nas pedras. Exatamente. Né? Êxodo 32, 16. E aí, conforme Isaías, capítulo 30 e o versículo 8, elas foram escritas também em tábua, em tijolos, lá em Ezequiel, capítulo 4, versículo 1, em papiro e em pergaminhos. A gente já vê lá no Novo Testamento falando sobre isso, lá em 2 Timóteo, capítulo 4 e o versículo 13. Então a Bíblia, ela é atualíssima. Os seus ensinos, quando são observados e praticados, nos preservam. Olha só, irmãos, nos preservam Proteção. de inúmeras frustrações e muitos tropeços, muitos contratempos da nossa vida. Porque lá em Salmo 119, verso 105, diz assim, ó, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, sabe, eu descobri que essa lâmpada ali que o salmista usou, perdão, minha voz está um pouco, é uma lâmpada bem pequenininha, só para iluminar a frente dos pés. só o caminhozinho. Por quê? Porque a cada passo nós dependemos da palavra. Sabe uma coisa interessante? Tem gente que não sabe a origem da palavra Bíblia. Os gregos, eles compravam muito papiro de uma cidade chamada Gubla. Essa cidade comprava do Egito, papiro lá no Egito em abundância. Eu tive a oportunidade de conhecer o Egito lá e entrei numa loja de papiro, vi como é que é feito. E eu até tenho papiro virgem em casa que eu trouxe. Então, essa cidade de Gubla, ela comprava muito papiro do Egito e ela vendia para a Grécia. E aí os gregos chamavam Gubla de Biblo. Era a pronúncia da cidade em grego, Biblo. E de tanto eles pegar papiro de Biblo, é que o próprio papiro recebeu o nome de Bíblia. E depois, a Bíblia a Bíblia é um nome feminino latino já, né? Que depois, quando eles tinham vários livros, os gregos chamavam de tabiblo, que é livros no plural.
E no latim mesmo, a palavra feminina é Bíblia, daí biblioteca, né? Então aí é a origem da Bíblia. Tem gente que não sabe até hoje o que significa a palavra Bíblia. É o nome grego para a cidade Gubla. Pode pesquisar que você vai encontrar, né? Então aí você tem vários materiais, né, que a Bíblia já foi colocada. E aí o terceiro tópico aí da nossa lição, Poder, né? o poder da palavra de Deus. Isso é fantástico, né? Segundo o profeta Jeremias, ela é semelhante ao fogo que purifica, Verdade. bem como um martelo que despedaça bem a pedra. Foi o que aconteceu com o meu coração duro quando eu comecei a ler a Bíblia. Uma outra coisa também interessante lá em Isaías, no capítulo 55:11, e Jeremias 5:14, né? Fala do fogo do martelo, que são dois elementos que indicam que nada pode impedir o seu cumprimento. E a sua ação, né? Alguma coisa impede a ação do fogo? Não. Alguma coisa impede a ação de um martelo? Não. Então impedir a ação da Bíblia, impossível, né? E ela tem o poder para penetrar e prescrutar o interior do ser humano. Isso é fantástico. 4:12. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Vai até no profundo, na medula. Que a Bíblia fala que ela discerne as intenções, que são os sentimentos do nosso espírito, as intenções do coração, as intenções do nosso espírito. Paulo explica que o homem já nasce com a vontade de Deus no seu coração. Já vem, o ateu diz que todo mundo nasce ateu. Não é. Paulo explica em Romanos, leia lá capítulo 1, capítulo 2, você vai entender que o homem já nasce com a vontade de Deus escrita no nosso espírito. E aí essa intenção sempre foi agradar a Deus. Só que o homem, ele vai sendo influenciado pelo meio, e a criança, quando ela cresce, a sua alma, ele diz, discerne a intenção do coração e também dos pensamentos. Ele fala o coração fala do espírito, o pensamento fala da alma. Se ela se criar num ambiente muito pecaminoso, a sua alma vai acabar sufocando a intenção do seu espírito, que sempre foi agradar a Deus. A criancinha pequenininha vai desobedecer a Deus, o pai, ela sabe, né? Mas isso é errado. É o seu espírito falando com ela, que é a voz da nossa consciência. Já viu aquele desenho que tinha lá do Pica-Pau, Tom e Jerry, que aparecia um pica-pauzinho vestido de amigo, e o outro vestido de anjinho? Isso ali é resultado de pesquisa na psicologia, inclusive. Tem duas vozes dentro do ser humano, que é a voz do nosso espírito e a voz da alma. Então, no espírito tem a intenção de agradar a Deus, e a alma, influenciada pelo meio pecaminoso, ela geralmente se curva ao pecado. E quando a palavra ela vem e penetra, vamos supor que... professor, faça assim com a mão. Vamos supor que a tua mão é a alma. E o papel aqui é o espírito. Tá? O espírito tem a intenção de agradar a Deus. A alma já está contaminada com o meio pecaminoso, que a alma é interação com o meio, né? Não quer agradar a Deus, sufoca a intenção do espírito. Aí a pessoa vai e ouve a palavra. A palavra penetra aqui, ó, entre a divisão da alma e do espírito. Daí ela é apta para fazer a própria pessoa entender: poxa, mas a intenção do meu coração sempre foi agradar a Deus. Poxa, mas os meus pensamentos, eu estou discernindo, está muito poluído, está muito podre. Aí surge, com essa reflexão pela palavra, uma contrição. A pessoa se arrepende, a alma da pessoa ela fica tão envergonhada, se une à intenção do seu espírito, aí o Espírito Santo nessa hora vem e recria o espírito do homem, a palavra renova a alma e surge uma força para disciplinar o corpo, para fazer o homem se curvar a Deus. É tudo pelo poder da palavra. Olha só, e uma outra coisa interessante junto com isso, né? Olha que coisa maravilhosa que a palavra de Deus faz na nossa vida, né? A palavra de Deus também é poderosa para destruir fortalezas espirituais que se levantam para que não venhamos a compreender as verdades divinas e mesmo as tribulações do dia a dia. Como é que Jesus venceu o diabo no deserto lá? Tá escrito. Pela palavra. Tá escrito. Pela palavra. Destruir fortalezas, repreender demônios, impedir o poder da tentação, pronuncia a palavra, medita na palavra, pratica a palavra, destrói fortalezas e destrói a astúcia de Satanás. A palavra de Deus ela é poderosa. Né? Poderosa. E aí nós temos aí, para pensarmos, né? A palavra de Deus é uma arma poderosa contra os sofismas do nosso tempo, os pensamentos. Tá cheio, né? O que é um sofisma?
É um engano, uma distorção, né? Uma vontade. Até tinha os sofistas gregos, eles iam para as praças e convenciam as pessoas que elas eram ignorantes e tinham que estudar. É. Então eles vendiam a ideia deles, eles cobravam para ensinar as pessoas. Eram sofistas. É. Então, é um ponto importante aí, né, da nossa lição aí, desse último tópico, que a Bíblia não é um livro de autoajuda. Isso tem que estar claro para nós. Mas ela oferece a nós, a você, a ajuda do alto nos momentos difíceis. E quando que não tem momento difícil nessa A terra? nossa vida É um campo minado. Vê aqui, depois da queda, viver nesse mundo é um campo minado. é o dia a dia, né? E chegando na conclusão aí da nossa lição, nós vemos assim que, como filhos de Deus, nós não podemos nos afastar jamais das Sagradas Escrituras. Por quê? Porque das Sagradas Escrituras todos defendemos vitalmente. Então, quanto mais a lermos, mais íntimos seremos do seu autor. E é o único livro É o que o autor está do lado, está junto. Está junto ali. Que venhamos ler, meditar nas Escrituras e principalmente viver os seus ensinamentos, pois Jesus afirmou que aqueles que ouvem as suas palavras e as praticam Lindo. são semelhantes ao homem que construiu a sua casa na rocha. Não é mais. Mateus 7, versículo 24 até o 27. Lembrando que a chuva bateu nas duas casas, né? É, exatamente. Tem até aquele cântico que as crianças cantam tanto, né? Que o homem fez a sua casa na rocha, o outro construiu lá e veio um vento forte. Uma caiu, a outra ficou em pé. Irmãos, então assim, que Deus possa nos abençoar, possa abençoar a vocês, que essa lição possa servir assim muito para vocês, e com certeza para os nossos jovens, né? Adquiram os nossos slides, logo eles já estarão disponíveis aí, você pode adquiri-los, né? E não esquecendo que nós devemos ter fé para crer que a Bíblia é o livro de Deus. É Aleluia. a nossa lição de número 2 do nosso jovem. Vamos orar? Vamos orar. Ore comigo para esta unção. Eu vou pedir, na verdade, para o professor, ore conosco, o professor vai ministrar essa oração, para a unção desta palavra entrar na tua vida e você sempre amar a palavra de Deus e receber as bênçãos contidas na palavra de Deus. Amém. Oremos então. Deus amado, queremos te agradecer por podermos ter estado aqui com os teus filhos, Senhor, Sim, Senhor. nessa aula. Verdade. Venha abençoar cada um dos professores que estão ouvindo, alunos, Senhor, e que a nossa escola bíblica dominical seja uma bênção lá nas classes. Abençoa os jovens que vão receber, Senhor Jesus, estas palavras e que eles possam amar ainda mais a tua palavra, Senhor. Que tirem um tempo das suas vidas, um tempo do seu tempo tão corrido, para que possam meditar na tua palavra. Pai querido, é o que nós pedimos, a tua bênção no nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Só lembrando aos irmãos que os slides dessa lição estão na promoção para todos que estiverem nos grupos do WhatsApp, que o link está na descrição do vídeo. Então, quem estiver lá dentro do grupo pode adquirir a lição com o preço promocional. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém.